O vídeo de hoje é sobre um dos assuntos mais polêmicos no ramo da arquitetura e da decoração. Sim, nós vamos falar das cubas esculpidas em porcelanato. Há quem ame e há quem odeie, quem não quer de jeito nenhum em casa. Mas vamos te mostrar se realmente vale a pena ter esse item aí. Oiê, eu sou a Thaisa Tosati, sou arquiteta, bem-vindos de volta ao nosso canal. E como eu disse, é um assunto polêmico. E por isso já quero pedir para você que tem a cuba esculpida aí em casa ou você que já teve, para deixar aqui nos comentários como foi a sua experiência, o que você gostou, o que você não gostou, para que a gente consiga ajudar mais pessoas que estão pensando em ter esse elemento em casa. Para começar, eu já quero te explicar o que é uma cuba esculpida. E tem muita gente que faz confusão, mas não é uma cuba que vai estar ali esculpida como os artistas faziam antigamente, cada detalhezinho não. É uma cuba que vai ser feita, modelada, desenhada no próprio material da bancada. E esse material pode ser tanto uma pedra natural, como um mármore ou como um granito, como uma pedra artificial, desde o nanoglass, do quartzo, por exemplo, e também cubas esculpidas em porcelanato, que é o que a gente vai trazer aqui hoje. Uma das grandes vantagens desse tipo de cuba esculpida em porcelanato é a grande variedade de texturas, né? A liberdade de criação que esse material te dá. Até porque ela pode ser usada como artifício aí para ter um banheiro monocromático, por exemplo. Então, o mesmo acabamento, né, o mesmo porcelanato que está no piso e nas paredes também vai ser colocado na bancada ali, na cuba. Há artifícios aí de estar utilizando e tendo uma cuba amadeirada, ou uma cuba marmorizada, ou uma cuba em granilite, por exemplo, porque o porcelanato tem essas texturas e vai te oferecer essa possibilidade. Inclusive, ele é empregado comumente, aí, normalmente, em banheiros e lavabos com mais frequência, mas há quem também coloque em cozinhas, área gourmet e até mesmo em lavanderia. E aí, uma outra vantagem desse material é em relação às medidas, à dimensão. A cuba esculpida em porcelanato pode se adaptar bem em vários estilos de decoração e também em vários ambientes em relação a medidas. Isso porque desde um banheiro mais compacto, por exemplo, a um banheiro mais amplo, ela vai se adequar bem porque você pode adequar as medidas que você precisa, que você deseja e fazer ela justamente porque ela vai estar ali esculpida, feita nas dimensões que você precisa. Um outro atrativo aí para que as pessoas escolham a cuba em porcelanato é a resistência que o porcelanato apresenta contra manchas, coisa que pedras naturais como o próprio granito e o mármore não apresentam tanto. Então ele é sim resistente a manchas e por isso muitas pessoas também foram se apegando e colocando em cozinhas. Até mesmo por uma outra vantagem, que é em relação ao preço, ao custo-benefício desse material. Se for comparado um porcelanato com o metro quadrado de uma pedra natural ou artificial, o porcelanato, dependendo da escolha que você fizer, vai ter um preço ali muito mais em conta, muito mais atrativo. Porém, é um material que vai demandar aí uma mão de obra muito qualificada, muito especializada. E por isso a gente já começa agora as desvantagens desse tipo de cuba. Por quê? Para fazer a cuba esculpida ali, você vai ter que ter um acabamento muito impecável. E para ter um acabamento impecável, tem que ser um profissional de muita qualidade no ramo da porcelanataria. Existem cantos ali, né, que é o encontro das peças. Espera, vou te mostrar. Então, imagine que você vai ter ali o encontro das peças, né, para fazer o fechamento. Se você não tiver um acabamento de quinas, né, que é o acabamento que a gente chama a meia esquadria 45 graus, essa lateral do porcelanato vai ficar aparente. E isso não dá um acabamento bacana para a sua cuba. Então, o que precisa ser feito é o acabamento a meia esquadria, que é mais ou menos isso aqui, ó, que é unir as quinas de cada peça de porcelanato. E para fazer isso, precisa sim ter uma mão de obra bem qualificada para isso. E aí, essas quinas já nos levam para uma outra desvantagem. Essas quinas, esse encontro das peças, acaba deixando, né, essa quina muito frágil. Então, qualquer impacto que tiver próximo dessa quina, nessa cuba, vai gerar um desgaste. E aí você vai conseguir ver essa massa do porcelanato quando você estiver utilizando porcelanatos esmaltados, como é no caso desse, né? O
Porcelanato esmaltado é aquele que vai ter a textura, né, o desenho diferente da cor da massa. Então, na hora que desgastar, que o impacto bater ali e você tiver ali esse desgaste, você vai conseguir ver essa massa do porcelanato. Isso vai acabar te incomodando com o tempo, porque o visual não vai ficar como esperado. E é justamente por esse motivo das quinas muito frágeis que eu não indico e eu considero de forma assim bem convicta que é um dos maiores erros aí em cozinha, que é de fazer a cuba e a bancada da cozinha em porcelanato, justamente porque lá na cozinha a gente vai estar utilizando aí elementos, utensílios, panelas que são mais pesados. Então o impacto desses elementos na quina dessa bancada, dessa cuba, pode acabar danificando de forma muito fácil. Uma outra desvantagem que com certeza vai ser aí determinante para você fazer a sua escolha é em relação à limpeza. É lógico que quando você tem ali a cuba esculpida em porcelanato, você vai ter os cantos, né, os encontros retos a 90 graus. E é muito diferente de uma cuba em louça ou uma cuba em inox, no caso de cozinhas, que tem o canto mais arredondado. Então você imagina que é muito mais fácil você limpar um canto arredondado de uma cuba do que um canto que vai estar ali reto. Então dificulta muito mais a limpeza. E dependendo do estilo de cuba que você colocar aí no seu espaço, a limpeza pode ser ainda maior, pode dificultar ainda mais. Isso porque você tem modelos aí com rampa fixa ou com bandeja removível. Inclusive, essas com bandeja removível, se tiver ali o fundo mais reto, mais plano e a mão de obra não for qualificada, não fizer ali todo o escoamento da água, e aí a gente já vem nessa questão de voltar na mão de obra, né, para fazer esse escoamento da água, vai acabar criando ali uma malha fina ali de água, e isso com o tempo vai juntando limo ali na sua cuba e dificultando a limpeza, que é uma outra desvantagem. Então é preciso ter bastante atenção na hora de fazer essa escolha. Depois de te apresentar essas principais vantagens e desvantagens, eu considero que a cuba esculpida é um ótimo elemento para você colocar, e eu tenho colocado bastante nos meus projetos, quando são projetos de lavabos, por exemplo. Porque lavabos são ambientes que você não vai utilizar diariamente com frequência. São ambientes que não vão necessitar e não vão demandar ali uma limpeza maior. Em banheiros de uso diário, eu não colocaria a cuba esculpida em porcelanato justamente pela questão da limpeza. Quer dizer então que a cuba esculpida só pode ser colocada em lavabos? Não, de forma alguma. Se você não for impactada aí pela questão da limpeza, se não for sua prioridade ter uma casa assim mais prática, né? Se você tem tempo de dedicação e quer ter realmente a cuba esculpida, você pode sim colocar ela em banheiro de uso diário, só ciente de que vai ter esse trabalho ali a mais e que você vai precisar se dedicar um pouco mais justamente na questão da limpeza e no cuidado ali do dia a dia, tentando eliminar essa questão dos impactos que a cuba pode sofrer. E em cozinha, área gourmet, lavanderia, também nem pensar, porque são ambientes que você vai demandar ali um impacto maior justamente pelos utensílios que você vai estar mexendo. E cozinha, além de tudo, é um ambiente que você mexe constantemente. Então você está ali com vários tipos de mantimento, de alimentos, de líquidos diferentes. Então a limpeza vai dificultar muito, não vale a pena. E ainda tem a questão de bancadas de cozinha serem mais amplas, né? Então, dependendo, se você não escolher aí uma lastra de porcelanato, as peças podem gerar emendas, o que não fica tão legal assim visualmente. Depois de entender tudo isso, eu quero saber a sua opinião. Você ainda colocaria a cuba esculpida aí na sua casa ou ainda não te convenceu, você não colocaria? Eu amo interagir com vocês, me conta a sua opinião. E se esse vídeo te ajudou, eu já quero deixar essas outras 2 sugestões de vídeo que eu tenho certeza que podem te ajudar muito. Beijo!